Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui, eu me senti muito amada, muito amada, muito amada. Com certeza, essa igreja já é uma segunda casa. Certeza, eu amo vocês. Mas vamos para o que interessa, queridos, que é a palavra de Deus, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10, 30 a 37. Lucas 10. Certo dia, um doutor da lei perguntou para Jesus. Minha pregação é assim, é quase que eu vou comentando o texto e a gente nem precisa pregar, porque o texto já fala por si só. Sabe, você precisa olhar para a palavra, meu irmão, e amar a palavra. Amar tanto ela, porque essa palavra é a boca de Deus aberta falando com você todo dia. É muito bom ter profeta para te guiar. É muito bom você ir atrás de alguém para te dar uma direção. Mas deixa eu falar, você abrir a boca de Deus todo dia é muito melhor. É muito bom nascer de novo, mas andar guiado pelo Espírito Santo através da palavra dele é muito melhor. Não deixe a boca de Deus fechada, meu irmão, porque o sacrifício de Cristo foi alto demais para você deixar sua Bíblia aberta e abrir só domingo. Meu sonho é que daqui um tempo eu volto aqui e você vai falar assim: Simone, eu estou há 1 ano lendo a Bíblia todos os dias, ininterruptamente eu abri a boca de Deus e Ele falou comigo. Eu preciso olhar para esse texto e amar essa palavra, porque deixa eu falar, é Jesus que está falando, não sou eu, amém? O louvor é maravilhoso, dançar, queimar é maravilhoso, mas ouvir a boca do próprio Deus aberta para falar conosco é muito melhor. Todo o nosso desejo, anseio, expectativa, querido, é para a hora da palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que traz fé, é a palavra que renova o seu interior. É na palavra que você reveste o seu homem interior. É nessa palavra que quando você tem ela, o diabo vem e fala uma coisa a teu respeito, você fala: mentiroso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o diabo fala: você vai dar dinheiro para a igreja, agora você nem tem filho. Mentiroso, eu ando pela vista. Não, eu ando por aquilo que eu creio, e eu creio na palavra de Deus. Ah, mas você é estéril, vai ofertar no Kids? Eu vou, porque eu creio que aquele que, quando o impossível chega, aquele que tem o Deus do impossível, ele chega e libera uma palavra e a minha vida muda. Haja de Deus e aquilo que não existe passa a existir. Haja de Deus e ventres estéreis nesse lugar vão gerar. Haja de Deus e um cego aqui de manhã enxergou. Só precisa de haja, e esse haja vai sair da minha e da sua boca, amém? Porque se a boca de Deus está fechada, deixa eu falar, a probabilidade da sua estar fechada também é muito grande. Porque quando você ouve Deus falar, você fica constrangido, porque a palavra vai dizer que o pão é nosso. E Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que andou entre nós. Ele era o Verbo. E o Verbo que estava com Deus agora andou e falou, e Ele vai falar agora. E disse Jesus. Quando Jesus fala na Bíblia, meu irmão, eu paro tudo e falo: fala, Jesus, o que é importante para o Senhor? O que está no teu coração? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,
de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Meu amor, não adianta você querer amar Deus só com a sua emoção. Você precisa amar com entendimento. E o entendimento vem de ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Você nunca vai ser um crente maduro se a sua Bíblia fica fechada durante toda a semana. Você nunca vai ser um crente maduro se a boca do próprio Deus você não escuta. Você nunca vai ser um crente maduro se toda a sua expectativa ao sair da sua casa é queimar e não transbordar lá fora. Você nunca vai ser um crente maduro se o avivamento que você tanto ora produzir em você uma transformação na sociedade. Porque o que aconteceu nesse texto aqui, e Jesus disse: muito bem, mestre da lei, você está certo. Fazendo isso, você terá a vida eterna. Mas o doutor, querendo justificar a si mesmo, só ele que justificava. Glória a Deus, aqui ninguém se justifica, né? Ninguém dá desculpa para não vir servir, ninguém dá desculpa para não vir voluntariar, ninguém dá desculpa para não dizimar, para ofertar. Aqui, glória a Deus, ninguém dá desculpa. Só lá na Bahia. Mas quem é meu próximo? Jesus disse: faço o mesmo. Mas o doutor, querendo se justificar, perguntou: Jesus, quem é meu próximo? Eu acho que ele ficou esperando falar: é o povo do Sinédrio, é os levitas, eles são seu próximo, é sua mãe, é seu pai, é quem você ama. Seu próximo é aquela amiga que você gosta tanto, ajuda ela. Seu próximo é aquele que dá-se também. Seu próximo não é aquele que te feriu. Que isso, afinal, eu vou amar quem me feriu? Que loucura é essa? Como assim? E quando Jesus vai explicar qual é o próximo, então Jesus contou uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado. No caminho ele estava no caminho, andando, vivendo a vida dele. Um homem, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, qual era a história dele, mas a Bíblia diz que ele foi assaltado. Mas ele não foi só assaltado, meu irmão. Os ladrões o deixaram quase morto. Roubaram tudo o que tinha e bateram nele. Depois de algum tempo, um sacerdote passou por ali e, vendo o homem, se esquivou e passou longe. Um levita que passava por ali também passou de largo quando avisou o homem. Mas um samaritano estrangeiro que viajava por aquele caminho, quando viu o homem, teve compaixão dele. Até aqui. Jesus, eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que o Senhor rasgue o nosso coração, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda a perceber onde que nós estamos errando. Nos ajuda a perceber, Pai, onde o nosso coração ficou insensível para entender quem é meu próximo. Jesus, tem misericórdia de nós, Pai, porque somos egoístas demais para ter a sensibilidade de entender que o meu próximo não é quem está próximo, mas é quem o Senhor quer que nós amemos, cuidemos. Jesus, nos ajuda a entender a Tua palavra nessa noite. Usa o vaso, Pai, que é de barro, é imperfeito, mas é Teu, Senhor. Fala com a Tua igreja, que também é de barro, que também é imperfeita, mas é Tua. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, tinha um homem. Eu sei que nós já ouvimos falar muito do bom samaritano, mas eu não quero falar dele hoje. Eu quero falar daquele que estava caído. A Bíblia diz que ele foi roubado, que ele estava como quase morto, e levaram tudo o que ele tinha. Talvez, só talvez, um dia você também tenha sido como aquele homem caído.
Talvez, só talvez, antes de você chegar e estar aqui, lindo, cheiroso, cheio do Espírito Santo, com o óleo do Senhor escorrendo sobre a sua cabeça, você esteve como aquele homem caído. Mas talvez, só talvez, alguns de vocês ainda estejam caídos, ainda estejam machucados, como quase mortos, feridos. Talvez você olhe para mim aqui agora e vai pensar, mas ela não sabe nada do que é estar caída. Ah, se eu contasse para ela a minha história. Às vezes as pessoas me encontram e elas falam, eu preciso tanto te falar, se você soubesse tudo o que eu passei. Eu falo, minha irmã, eu nem preciso ser profeta para saber o que você passou. Basta olhar para o que o diabo tentou fazer comigo. Um dia eu fui aquela mulher, quase morta. Morta em meus delitos e pecados. Um dia eu fui aquela mulher que foi roubada quando tinha 1 ano e meio. Roubada de uma família. Quando meu pai vai embora, abandona minha mãe grávida. Depois, quando a minha mãe também vai embora e me abandona. Eu tinha 1 ano e meio, meu nome era Melissa. Foi a primeira vez que o diabo me roubou. Ele roubou os sonhos que eu tinha de ter uma mãe e um pai. Talvez você chegou aqui nessa noite e você foi roubado. Você foi roubada. Seu pai disse que não te queria, foi embora, escolheu as drogas, escolheu a bebida, escolheu até outra família, né? Eu não vou pedir para levantar a mão quem se enquadra nessa parte da minha vida. Mas eu sei que o diabo continua indo nessa área. Ele continua atacando as crianças. É por isso que nós precisamos tanto proteger. É por isso que o Kids não basta ser um Kids, ele precisa ser um mundo Kids. Um lugar onde a gente vai proteger, a gente vai guardar, a gente vai ensinar aquelas crianças. A gente vai cuidar porque a maioria delas estão como eu, com 1 ano e meio de idade. Minha avó teve notícia, ficou sabendo que a neta dela estava jogada, ninguém cuidava. No dia que a minha mãe foi embora, ela tinha 2 filhos. Ela escolheu meu irmão e levou ele com ela. Eu vivi a minha vida inteira precisando provar para as pessoas que eles podiam me escolher. Eu precisei provar a minha vida inteira que eu era boa no que eu fazia. Eu precisava provar que eu precisava ser a melhor. Ser boa não era suficiente para mim, eu precisava tirar 10. Ser bom não era suficiente para você, né? Você precisou lutar. Era você por você. Você nunca soube o que era ter alguém por você, o que era ter um pai, uma mãe que zelava por você, que ia cuidar das suas feridas quando você caísse. Ali o diabo me deu a primeira machadada. Com 5 anos, 1 ano e meio depois, minha avó morre. A única esperança que eu tinha. Ela mudou meu nome era Melissa, ela colocou o nome de Simone, porque ela dizia que o nome da neta dela não ia ficar no pé de ninguém. Eu quero falar hoje, queridos, não é de mim. Amém? Eu quero falar de um homem e de uma mulher que estava caída, machucada, roubada e ferida. E nunca foi sobre as pessoas que fizeram isso, sempre foi sobre o diabo querendo me matar, me roubar e me destruir. Roubar meus sonhos. Aos 5 anos, começam os abusos sexuais. E duraram 10 anos. Querido, ele não durou uma vez. Ele não durou 2. Não durou 5. Não durou 10, não durou 100, não durou 200 vezes. Ele durou 10 anos. Por 10 anos eu ouvia que ninguém me amava a não ser aquele abusador. Por 10 anos eu ouvia todos os dias que aquele abusador era o único que se importava comigo, enquanto ele me masturbava, colocava sua genitália na minha,
E talvez, só talvez, você, ainda que tenha perdoado os seus abusadores, só de me ouvir contar essa história, você tem vontade de gritar. E pode gritar. Se você sentir vontade de gritar, faça como se ele estivesse aqui, grita. Mas não guarda. Porque eu passei a vida inteira engolindo. Eu engolia para que ninguém soubesse que eu não estava bem. Porque afinal eu precisava ser boa em tudo. Inclusive em fingir. Eu aprendi a guardar aquela Simone fraca, frágil, que precisava de se sentir amada. E olha, eu não contei de manhã chorando, tá? E essas lágrimas não são minhas, porque eu estou muito bem resolvida. Essas lágrimas são de vocês. Porque quando você não consegue chorar e pôr para fora isso, Deus coloca as lágrimas em mim. E eu não chorei de manhã. 10 anos. E não foi o único que me abusou. Uma moça trabalhou na minha casa, eu tinha 8 anos. Ela tirava a minha roupa, me colocava para desfilar para ela na sala. E por muitos anos eu achei que eu devia gostar de mulher. Eu nunca me relacionei com mulher, mas não era possível, já que eu não namorava. Com certeza, deve ser isso. Todas as mulheres, quando eu não era crente, davam em cima de mim, falavam que era isso. Então pensa, você olha para o homem te machuca. Então o que é? Com certeza, então, você nasceu para gostar de mulher. E eu não gostava. Eu falava, gente, por que essas mulheres dão em cima de mim? Não gosto de mulher, gente. Mas elas davam em cima de mim. Porque o diabo também tentou me destruir nessa área. Mas glória a Deus, o Senhor me guardou. Glória a Deus, o Senhor te guardou até aqui, minha irmã. Glória a Deus, o Senhor te guardou até aqui. Será que você pode dar um glória a Deus porque Ele te trouxe até aqui? O Senhor nunca te abandonou. Não importa o que tenha acontecido comigo. Ei, Ele nunca me abandonou. Queridos, meus vizinhos, eu passava na rua, eles tiravam as suas genitálias e se masturbavam na minha frente quando eu ia para a escola. Com 10, 12, 14, 15. Você está entendendo que a estratégia do diabo não era um único lugar? Era maligno, era diabólico. Era o mesmo plano que o diabo tentou. Ele tenta matar todas as crianças, meu amigo. Ele quer que a próxima geração seja uma geração doente, que se sente sem amor. O outro vizinho, quando eu passava, não era nem vizinho, morava na minha rua era muito grande assim, o caminho que eu ia para a escola. O outro lá da frente, queridos, ninguém sabia um do outro, tá entendendo? O diabo, quando eu nasci, ele deve ter visto alguma coisa que mais ninguém viu, porque ele tentou de tudo que ele pôde para me matar, para matar meus sonhos, e para eu olhar para Deus e falar, ai, Deus não me ama assim. Quando eu era pequena, eu amava a Deus, mas eu achava que Deus não me amava. Eu falava, não é possível que Deus me ama. Por que tanta coisa ruim me aconteceu? Com 18 anos, eu saí de casa. Eu engravido de um filho, cujo pai eu tive uma única relação sexual e nunca mais vi. Então agora eu não era só essa, tudo, eu ainda tinha um filho sem pai. Só quem é mãe solteira sabe o que é desespero, você criar um filho sem pai. Eu choro ainda hoje, porque não importa o quanto Jesus me amou. Se tem alguma adolescente aqui, querida, se guarda. Se guarda. Porque as consequências do pecado, elas vão além de sermos perdoadas. Eu só queria sair daquela cidade. Eu fui embora para uma cidade que eu não conhecia ninguém e tive relação sexual com um rapaz. E eu nunca mais vi ele, eu não lembro o nome dele, eu não sei a cor do rosto dele. E todos os dias eu chorei por muitos e muitos anos, porque meu filho nunca teria um pai. Mas um dia eu achei um texto na Bíblia, eu quero falar para você que é mãe, que seu marido te abandonou, que você
nunca teve um pai para o seu filho, para sua filha, a palavra de Deus vai dizer que Deus é o pai dos órfãos. E Ele nunca, 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 nunca te abandonou. Nunca me abandonou. Não importa o tanto que tenha sido sofrido, doloroso, tanto que o diabo tenha te ferido, meu irmão. Às vezes você é aquele homem que estava naquele chão. Mas sabe por que eu consigo olhar para a parábola do bom samaritano e ver o homem ferido? Porque eu era aquela. Eu amava Jesus, mas Jesus não me amava. Um dia, 23 anos, eu olhei diante de uma ponte, eu falei, tinha um céu assim, né? Normalmente na ponte você vê o céu, amém? Eu olhei para o céu e eu falei, o Senhor não me ama, mas eu não queria te amar, eu queria morrer. Porque o Senhor não me ama. Se o Senhor me amasse, essas coisas não teriam acontecido, querido. Tudo que o diabo faz é colocar em dúvida o caráter de Deus quando você é ferido. Quando você é ferido, o diabo vem e fala, Deus não te ama, Ele não é seu pai, Ele não é seu pai, Ele não é seu pai. E o diabo fala na sua cabeça e você acredita, e você passa muitos anos às vezes acreditando, ou às vezes você passou muitos anos acreditando que Deus também não amasse você. E eu volto a dizer, eu não chorei de manhã. E esse choro não é meu, porque eu estou bem curadinha, amém? Mas olha para aquele homem ferido. Quando você olhar para ele, pense em você. Olha para você como chegou aqui. De onde Deus te tirou, minha irmã? De onde Deus te tirou? Eu vou colocar uma foto para vocês verem o que o diabo fez comigo. Pode pôr aí, minha irmã. Vocês acham que parece comigo? Essa era uma mulher que queria chamar a atenção para si. Uma mulher vazia, porque só tem uma coisa que preenche: o Espírito Santo de Deus. Uma mulher solitária. Você consegue olhar os olhos dela e ver que falta a luz do Espírito? Essas roupas só refletem o que está dentro. Muitas vezes a primeira coisa que Jesus vai fazer em nós é nos curar por dentro. Mas a gente acha que é sobre aquilo que Ele faz fora, mas não é, minha irmã. Pode colocar a nova Simone Souza. Essa sou eu, lavada e remida pelo sangue de Jesus, curada. Você consegue ver o olho brilhar, você vê a luz que não está no que eu estou vestindo. Ao contrário, quando eu estou exposta, parece que eu fico incomodada. E Jesus ainda me trata nessa área, porque foram 36 anos andando daquele outro jeito. Pode deixar essa foto aí, minha irmã. Essa Simone, um dia estava como aquela, deitada no chão, ferida, roubada. Eu acho tão lindo, porque Jesus, ele vai comparar a parábola do pastor que matava, roubava e destruía. Ele estava falando do pastor, do mau pastor. A gente acaba usando, falando que o diabo, porque de fato o diabo é um ladrão, ele mata, ele rouba nossos sonhos. Mas aquela parábola é sobre um pastor. E às vezes quem feriu você foi um pastor, meu irmão. Porque aqui no texto vai dizer que um levita passava por ali. E de largo, quando avistou o homem, ele se esquivou e passou longe. O sacerdote passou por ali e também não cuidou. Muitas pessoas estão sendo deixadas pelo caminho, porque a palavra vai dizer que nós somos o sacerdote da nova aliança. Deixa eu falar, o sacerdote na nova aliança não é o pastor Sinésio, não. Apesar de ser um pastor com um coração incrível, vocês são... Ai, como vocês... Gente, vamos dar uma salva de palmas para o pastor que vocês têm?
A pastora que vocês têm é uma pastora que de você chega perto dela, você já quer falar assim, é verdade ou não é? Vamos dar uma salva de palmas para a pastora de vocês? E o que eu estou fazendo aqui não é puxar saco não, sabe por quê? Eu vou embora amanhã. O que eu estou fazendo aqui é ensinando vocês sobre honra. Honra quem cuida de vocês. Quem pegou vocês deitado, como aquele homem, tem limpado as feridas de vocês, tem preparado essa igreja para receber os filhos de vocês, os netos que vocês ainda nem têm. O levita, o sacerdote, representa eu e você, que estamos ocupados demais com as nossas próprias vidas, para parar, para cuidar de alguém. Deixa eu falar. Deus tem falado muito no meu coração. Filha, o meu povo pede por avivamento, mas não passa de lenha queimada. Porque eles não estão procurando os caídos que estão lá fora. Eles não estão chorando pelo que eu estou chorando. Você acha que Deus chorava por aquela menina abusada por 10 anos? Sim ou não? Vocês acham que Deus chorava por aquela menina que tinha um filho sem pai? Que ela apavorava porque não sabia como ia aconselhar o filho, se ia ter dinheiro para ter comida para ele. Só quem é mãe solteira sabe. Só quem é mãe solo, quem foi abandonada, sabe o desespero que dá de você pensar que seu filho um dia pode cair no mundo das drogas, porque também está ferido, porque há nele uma ausência. Você precisa trazer, você precisa ser, você precisa vir. Ao invés de querer convencer as pessoas, nós precisamos ser cristãos que refletem Cristo, não que falam sobre Cristo. Queridos, tem um monte de igreja, de religião que todo sábado de manhã vem na sua porta para falar de Cristo. Eu quero saber se ele vem na sua porta para perguntar quantos feridos tem na sua casa. Se ele vem com óleo e unguento para limpar as feridas, se ele está disposto a pagar a cara, pagará o dia dele. Não, eles têm meta às vezes até de visitação. Não, querido, não é sobre esse homem. E a Bíblia continua. Mas um samaritano, um estrangeiro que viajava por aquele caminho, quando viu o homem, teve compaixão dele. Teve o quê? Teve o quê? O que Jesus teve por mim e por você: compaixão. A Bíblia diz que toda vez que Jesus ia fazer um milagre, ele era impelido por uma íntima compaixão. A Bíblia diz que os discípulos iam mandar todo mundo embora, mais de 5.000 homens, com mulheres e crianças. E Jesus, movido por uma íntima compaixão, disse: não, como é que vou mandar meu povo embora? Eles estão com fome, eles estão há 3 dias aqui, só ouvindo a palavra no avivamento. Você já pensou o que é você passar 3 dias na igreja sem comer? Só escutando Jesus falar. Querido, não tinha uma banda de louvor, não tinha esse fundo musical maravilhoso para fazer a gente ficar com o coração dando uma choradinha. Não tinha essas luzes, não tinha esse púlpito, não tinha nada. Era um sol escaldante e um deserto. Não tinha um carro para fazer uma missão, não, meu querido. Hoje de manhã o pastor falou: nossa, você está nesse hotel, da próxima vez você vai vir no melhor. Eu falei: pastor, eu estou no hotel muito melhor do que qualquer hotel que eu precisasse ficar, porque o meu Senhor, o meu Cristo, ele andava a pé. Eu já estou no lucro. O meu Senhor não tinha onde repousar a cabeça, eu dormi no ar-condicionado, meu irmão. É muito mais do que eu preciso. Nós precisamos entender que o Evangelho não é sobre o meu conforto, o meu prazer, mas sobre aqueles que estão machucados. O Evangelho, meu irmão, não é sobre o quanto que a gente vai pular aqui na igreja. O Evangelho é o quanto que você, quando estiver indo trabalhar, vai parar e vai se importar
com um homem que está caído. Essa manhã eu recebi um testemunho, pena que a gente não conseguiu receber a foto. Primeira vez que aquele senhor veio na igreja, ele está aí? Tá? Não tá. Foi a primeira vez que aquele senhor veio na igreja, querido. Ele pega uma foto e mostra para mim e para a pastora. E ele disse: olha, foram me roubar uma bicicleta e o que fizeram comigo? Ele estava deformado. Por causa de uma bicicleta, espancaram aquele homem e deixaram ele quase morto. E ele disse que como ele estava quase morto, ele abria o olho assim e ele via as pessoas passando por ele e ninguém se importava. E ele estava ali, dizendo: nossa, eu vim na igreja hoje pela primeira vez. E eu percebi que Jesus estava se importando comigo. Se fosse você que estivesse passando por ele, será que você teria parado? Quando você passa por um acidente, será que você ora e intercede para que o Senhor dê cura? Hoje é nessa manhã, uma irmã que veio lá de Novo Hamburgo, ela está lá no fundo agora. Ela disse: eu estava vindo para o culto, tinha um acidente, mas eu queria chegar para ver você pregar. Mas eu não sabia se eu parava para chamar o socorro ou se eu vinha para ver você pregar. Aí eu parei. Eu falei: ai, Jesus, se eu simplesmente ligar, eles vão pedir tantas coisas que eu vou chegar atrasada no culto, eu não vou conseguir ir. Você consegue entender que ela tinha uma agenda? Ela tinha algo ali acontecendo na vida dela. Mas ela parou, ligou para o SAMU, avisou onde era o acidente. E o SAMU não perguntou nada para ela mais que isso. Ela veio para o culto e na hora que ela chegou na hora da palavra. E a alegria dela foi muito maior porque ela chegou na hora da palavra do que porque ela chegou no louvor, porque ela parou para fazer a agenda de Jesus. Meus irmãos, nós estamos ocupados demais. Nós temos 3 maneiras de levar a vida. Fala comigo: 3 maneiras de levar a vida. A primeira, queridos, é sermos os assaltantes. Misericórdia, minha irmã. Está repreendido em nome de Jesus que o Satanás que é o assaltante. Oh, querido, se você souber. O assaltante, ele pensava da seguinte maneira: o que é meu e o que é seu também é meu. Às vezes, nós fazemos isso com nossos pastores. A gente fala: pastor, o que é meu, mas eu quero que o Senhor me dê atenção. Eu quero que o Senhor responda meu WhatsApp na hora. Eu quero que o Senhor pare tudo que o Senhor está fazendo. Pastor, eu não estou nem preocupado. Qual que é a sua preocupação? Se o Senhor está bem, está mal. Eu quero é que o Senhor me dê a parte que me cabe. Ou nós vivemos numa igreja que a igreja está sendo roubada pelo pastor, ou ela está roubando o pastor dela, usurpando. Nós precisamos, meus irmãos, mudar a mentalidade e precisamos olhar para o próximo e parar de querer levar vantagem. Sabe, pastor, às vezes eu sou tão intencional em ser um instrumento de Deus lá fora que as pessoas se surpreendem e elas me julgam por isso. Eu falo: mas gente, vocês não devia ser o contrário? Vocês não deviam estar olhando e falando: mas era eu que podia ter feito aquilo? Eu estava no café da manhã hoje, tinha um rapaz, uma moça. Eu pedi para ela fritar um ovo para mim, porque o que tinha lá não ia comer, que era pão engorda. Amém, irmã? E eu pedi para ela fritar um ovo para mim. Mas quando ela colocou o ovo, ela falou assim: a gente não faz isso, mas eu vou fazer para você. Eu falei: senti o cheiro de crente. Que cheiro tem crente? Pensa num trem que tem cheiro a crente, gente, ó. Tem um cheiro, você chega perto, você sente o cheiro de Cristo. Quando ela colocou o ovo assim, pus a minha mão sobre a dela. Quando eu pus a minha mão sobre a dela, a lágrima dela desceu. Antes que eu falasse qualquer coisa, eu comecei a ministrar o coração dela. Comecei a falar para ela que Jesus estava vendo ela, que ela era importante. Querido, às vezes a gente está com muita pressa e a gente encontra gente na padaria que só precisa que você olhe para ele. O apóstolo Pedro
que já me confronta, depois de ter vivido um avivamento, de estar cheio do Espírito Santo, ele subia para ir para a igreja como de costume. Na hora que ele chega na frente da Porta Formosa, a Bíblia diz que tinha um homem ferido na beira do caminho. E a Bíblia diz que ele fitou os olhos daquele homem. Aquele homem queria as sobras do apóstolo Pedro. E ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ela fala: e ele o ajudou a levantar. Querido, é o próprio samaritano. O apóstolo Pedro, ele ouviu de Jesus e ele fez exatamente igual. Ele olhou para o homem, estava caído, estava na beira do caminho. Ele vivia na porta da igreja, mas não conhecia o Deus da igreja. Às vezes a gente está aqui dentro, mas a gente não conhece esse Deus de verdade. Porque a gente só quer o que Deus pode nos dar, a gente não quer dar mais tempo. Então quando a gente canta, tua presença vale mais, mentira. Que na verdade você só vem para a presença porque você quer mais dele. Às vezes, querido, você é um ladrão de Deus. Você está roubando Deus quando você não ama seu próximo. Porque afinal, Deus vai amar o próximo é através dos seus braços, é através da sua carteira, é através das suas roupas, é através do que você tem, do seu tempo, da sua profissão. Amém? Fala comigo, eu não vou ser mais como aqueles assaltantes. Mas tem um outro pensamento. E esse pensamento é mais tranquilo, né? Afinal, não é assaltante. É levita e sacerdote. Fala comigo, eu sou o sacerdote na nova aliança. Jesus tem uma expectativa a teu respeito, sacerdote. Quando você sai da igreja. Porque Jesus não está dizendo de um sacerdote que estava dentro do templo, não, meu irmão. Ele está dizendo do sacerdote lá fora. Ou seja, Jesus tem uma expectativa a seu respeito quando você é avivado. Aquele sacerdote estava morto. Aquele sacerdote não estava avivado. Aquele sacerdote não estava cantando: enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar. Transbordar para quê? Você está transbordando aonde? Derramar a glória dele para quê, se você não está mostrando ela para ninguém lá fora? Para quê? E o sacerdote pensava: o que é meu, e o que é seu, é seu. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Era o lema dele. Não, estou com pressa. Querido, o culto vai começar, o pastor está esperando por mim. Eu não vou falar para o pastor que eu cheguei atrasado. Querido, eu não estou dizendo para você que você não tem que ter ordem, decência, compromisso e fidelidade com as coisas do Senhor, amém? Mas existe uma agenda além da sua, da igreja, do pastor, da pastora. Existe a agenda de Jesus e ele está nos ensinando nessa parábola que a agenda dele, o que é importante para ele, não é aquelas orações no templo onde todo mundo estava vendo. Era ele fazer aquilo que era necessário quando não tinha ninguém vendo. Ninguém ia ver aquele sacerdote ajudar aquele homem, querido. Não ia ter os aplausos. Não tinha Instagram. Se tivesse, talvez ele teria parado, né? Filmado. Olha quem eu achei perdido pelo caminho. Tá ferido, olha, eu vou derramar aqui um óleo. Talvez se tivesse Instagram naquela época, essa história teria sido contada diferente. O levita e o sacerdote representam as pessoas religiosas que conhecem a lei de Deus detalhadamente, mas não entendem o sentido dela. Você sabe que deve amar o próximo como a ti mesmo, mas você não ama. Você sabe que aquele colega de trabalho, sabe, aquela pessoa difícil, sua sogra, sua cunhada, seu cunhado, aquela pessoa que você não quer conviver, você já orou por ela? Ou você está orando para Deus te tirar do trabalho?
Porque a gente vai orar e vai falar: Senhor, me tira desse trabalho. Difícil demais essas pessoas aqui. Me tira desse trabalho, Senhor. Eu não aguento mais essa perseguição. E Ele está dizendo: filho, ama Ele, cuida dEle, limpa as feridas dEle. Ele está ferido, Ele está machucado, e ferido fere. Quem tem amor é você. Ama com meu amor, que não tem medida, que não termina, que não acaba. O ágape de Deus entrou no meu e no seu coração, e por Ele eu posso amar minha mãe, meu pai. Quando eu fui perdoar minha mãe, queridos, quando o ágape de Deus, quando o bom samaritano, que era Jesus, me encontrou, limpou minhas feridas e me levou para a hospedaria, que é a casa de Deus. E na hospedaria, o Senhor foi trazendo irmãos, pastores, pastoras, ministérios que foram me limpando. E o carisma foi um deles. Cada professor que vinha me limpava um pouco mais. Cada matéria que vinha me limpava um pouco mais. Aquilo que eu achava que era, não era mais, porque eu comecei a entender o que era a justiça de Deus. Eu comecei a entender que eu agora tenho o Espírito Santo e eu posso dar fruto de amor, paz, bondade, domínio próprio, mansidão, alegria, que não depende das circunstâncias, ágape, o amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Um amor que não acaba, não tem limite. Simone, mas quando eu acabar de amar meu marido, você ainda tem o amor de Deus para você amar o seu marido, amém? Mas agora, como eu vou amar minha mãe, ela me abandonou. Agora você tem o amor de Deus, e você vai olhar para sua mãe como alguém que está caída no caminho. E é você que vai derramar nela unguento, óleo, e vai custar caro, porque você não quer ir para lá. Você não quer ir para esse lugar para ser cura na vida daqueles que te feriram. E eu falei para minha mãe: mãe, eu não sei te amar. Eu não te amo. Se a senhora morrer amanhã, depois de amanhã faria 2 dias. Mas eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado no meu coração. E com esse amor, hoje eu escolho te amar. Você quer ser a mãe que eu nunca tive? Porque eu quero ser a filha que você nunca teve. Me perdoa, porque muitas vezes eu não amei o meu pai e a minha mãe como eles mereciam, como eu fui criada para amar. E por último, fala comigo, por último, Jesus apresenta o samaritano. Sabe o que o samaritano está falando? Olha, o que é teu, mas o que é meu também pode ser seu. Eu vou te emprestar agora um pouco do meu tempo, eu vou te dar o meu dinheiro, eu vou te dar o meu conforto dessa viagem, porque eu vou colocar um ferido em cima do burro, do jumentinho, e eu vou levar ele até a igreja, até a hospedaria. Você tem que estar lá na rua procurando como um louco assim, ó. Ferido à vista. Ferido à vista. Eu vou te amar, eu vou cuidar de você. Vou te dar um bolo. Vem cá, meu irmão, eu vou cuidar, eu vou amar você, eu vou prestar atenção em você, eu vou cuidar, eu vou caminhar com você. Se é difícil mesmo, mas eu vou te amar porque Deus te ama. Você só está caído. Eu quero ficar na rua ferido, gente difícil. Nossa, glória a Deus, pode me entregar, Senhor, os difíceis, porque no meu coração tem amor, tem óleo e tem unguento. E eu vou pegar esses caídos do caminho e vou trazer até a hospedaria. Um dia eu fui demitida por justa causa quando eu entrei no Carisma. Eu era gerente de banco. Me preparei para ser uma diretora do banco. Fiz MBA com especialização fora do Brasil. Procurei as melhores faculdades, porque afinal de contas eu precisava provar o meu valor com os títulos. E no dia da minha demissão, por justa causa, injustamente, Deus falou: sou eu. Eu quero que você agora coloque em prática a matéria vida de louvor, porque é muito fácil você me louvar quando está tudo bem. Eu quero ver você me louvar numa demissão. Você não ora para que eu faça segundo a minha vontade? Minha vontade agora é que você fique só no Carisma. E eu comecei, glória a Deus, aleluia. Por dentro eu estava toda trabalhada no choro, engolindo, amém? Que eu não ando pelo que eu sinto, eu tenho domínio próprio. Eu não ia chorar ali. Depois eu chorei,
Mas chorei um dia, mas chorei para morrer. Botei a cara no pó, chorei, morri. Quem do outro se compadece, de si mesmo se lembra, diz George Welbert. Sabe quem vai se compadecer daquele homem? Quem um dia sabe que foi ele. Eu não aguento ver uma criança que eu quero amar com o amor de Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que amar é diferente de gostar. Gostar é ter prazer com alguém. Gostar é você dar aquilo que te dão de volta. Isso é uma amizade saudável, é um relacionamento, é um casamento, amém? Mas Jesus não exige que nós gostemos de todos. Ele exige que nós amemos o próximo. E o próximo nem sempre vai ser confortável de ser amado. E ele termina falando: você quer? Vá. Faça o mesmo. Foi para isso que eu te salvei. Foi para isso que eu te limpei. Vá lá fora e faça o mesmo. Comece a entrar aqui. Imagina se cada um que está aqui nessa noite trouxer 3 feridos para a hospedaria. Essa hospedaria vai ficar cheio de doentes. Mas não tem como doente cuidar de doente. Por isso que você chegou antes. Porque Jesus agora está te limpando. Ele pagou o preço. Ele pagou a hospedaria e ele foi, mas ele vai voltar. Jesus vai voltar. Afinal, é sobre isso, essa coisa que a gente está orando, pedindo o avivamento. É sobre Jesus voltar. Mas para Jesus voltar, ele vai precisar encontrar uma noiva com vestes santas, mãos limpas. E ele está procurando os verdadeiros. Só procura verdadeiro, meu irmão, quem está vendo falso. Só procura verdadeiro adorador quem olha aqui, ó. Sabe o que é procurar? É assim, imagina que eu estou procurando uma pessoa agora com uma blusa de zebra. É uma coisa mais difícil, amém? Então eu vou procurar. Tá todo mundo de blusa, amém? Ó. Ninguém aqui. Não tô achando nada de zebra. Onça até achei, mas zebra não. Não. Ó, lá atrás tem uma. Aí Jesus está dizendo, sabe o quê? Eu estou procurando os verdadeiros no meio dos falsos. Porque os falsos adoradores querem só para si. Os verdadeiros querem ir transbordar. Fica de pé, meu irmão. Vai e faça o mesmo. Faça-se próximo. Apenas aqueles que escolhem essa opção estarão se tornando verdadeiramente próximos. Jesus nos incentiva, chegue mais perto das pessoas, conheça seus problemas, ore por elas, compartilhe a sua dor, torne-se próximo, torne-se sensível àquilo que é sensível para Jesus. E nesse segundo, os meus ouvidos acabaram de ficar totalmente sem conseguir ouvir, como se tivessem abafado, como se eu estivesse ficando surda. E é o que algumas pessoas estão ficando aqui agora. Como se o seu ouvido estivesse fazendo assim, ó. E essa mensagem fosse só uma mensagem. Meu irmão, hoje não é só um domingo. Hoje não é um domingo qualquer. Hoje é o domingo que o Senhor, depois de várias mensagens de avivamento, está falando para você o que você vai fazer depois que Ele derramar o avivamento. Ele vai dizer para você o que você vai fazer com o seu dinheiro, com a sua vida. Querido, eu nunca quis pregar, nunca. Eu nunca quis ensinar, nunca quis viver de oferta, nunca. Eu queria viver do meu trabalho. Eu era top, eu era a melhor gerente do Brasil. Eu era bem sucedida, estudada. Eu era Simone, que tinha um sobrenome. Eu era Simone do Itaú. As pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo...
Sei. É constrangedor para mim esse lugar, meu irmão. A vontade de Deus, ela nem sempre vai ser confortável. Aonde o samaritano parou era calor. Estava quente. Mas foi no caminho que ele encontrou aquele que estava sujo. Nós vamos ouvir uma canção e você vai fechar os seus olhos e você vai perguntar para o Senhor: quem é você nessa história? Se você é aquele que está no caminho, ou se você é o ladrão, se você é o levita e o samaritano, que o que é seu, o que é meu, ou se você ainda não é o samaritano, ainda não está tão intencional assim em cuidar daqueles que chegam machucados perto de você. Isso não é para pastor. Pastor vai cuidar na hospedaria, você vai trazer ele lá de fora. Você vai ser a testemunha viva. As pessoas vão ver a sua conduta, vão ver as suas vestes, vão ver o seu caráter transformado todos os dias e vai dizer: quero isso que aconteceu com ele. Quero ser parecida com essa garota. Que adolescente diferente. O que acontece? O que você tem de diferente? Você não faz fotos assim? Só as mulheres vão entender a piada. Meu irmão, minha irmã, essa noite é uma noite de alinhamento para que de fato Deus possa derramar o sobrenatural. Porque tudo que Ele derrama em você precisa transbordar. O bom samaritano teve uma oportunidade, ele se envolveu. Ele se envolveu com aquele homem. Ele não pensou nos riscos. Ele também estava se colocando ali num lugar que ele podia ser assaltado. O bom samaritano estava disposto a usar os seus recursos para cuidar daqueles que sofriam. O bom samaritano não deixou o preconceito tocar ele. Ele podia dizer: mas esse é um israelita, é inimigo do meu povo. Não. Ele abriu mão disso também. Ah, Jesus, que sejamos uma geração, uma igreja comprometida em ser igreja. Nas cidades, nas escolas, em todos os lugares. Eu vou deixar você orar. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.